aos queridos irmãos da Pousada da Fraternidade, o nosso abraço, as nossas felicitações, principalmente às nossas companheiras, né, por este dia dedicado às mães e, em particular, às mulheres de um modo geral. Hoje estaremos, pessoal, nesta situação online, como nós somos sabedores das circunstâncias que nos cercam, né? Uma pandemia, vamos ter a oportunidade de conversarmos sobre a participação de Maria, Mãe de Jesus, no processo evolutivo da humanidade, né? Como nós podemos visualizar isso? É importante que nós tenhamos a consciência da grandeza de Maria, né? Maria de Nazaré, sublime Mãe de Jesus. É por todos os segmentos religiosos cristãos reverenciada com muito carinho e intensa gratidão. Isso é indiscutível, né? Mas este é o grande foco. Outras práticas religiosas também assistimos, né? Cultuam com profundo respeito a figura ímpar de Maria, dando-lhe denominações pertinentes às suas fundamentações de crenças. Quando nós ouvimos falar na Umbanda como Iemanjá, Oxum. Além do mais, em outros segmentos também religiosos, como é o caso do islamismo, Maria tem uma expressão muito grande. Para termos ideia, no capítulo 19, né, do Corão, no versículo 16 e 34, encontramos fortes exaltações a Maria Santíssima. Isso tudo chega até nós pelos mais variados registros. E esses registros, além do que se conhecem nas antigas tradições religiosas, especialmente no Novo Testamento, encontramos na literatura espírita, isso é muito importante, a literatura espírita realmente nos dá algo mais do que os registros contidos aí por bibliotecas possuem e nos apresenta as bibliotecas convencionais, né? Então, a literatura espírita, outros importantes dados biográficos de Maria que vieram até nós por via mediúnica, naturalmente extraído de arquivos fidedignos, né, do mundo espiritual, revelando-nos que ela continua até hoje, zelando com muito carinho pela humanidade terrestre, encarnada e desencarnada, através do seu exemplo de mulher, de esposa, de mãe e educadora. Esta é a grandeza de Maria que nós não podemos esquecer, não podemos estar fora desta grande visibilidade, né? E isso nos compele a, dentro deste entendimento desta grandeza, vamos perceber a própria vida de Maria, quando viveu aqui entre nós, né? As suas dificuldades, né? Basta nós analisarmos a mulher na sociedade, de um modo geral, no seu aspecto histórico, né? Embora os registros do momento contemporâneo revelem com significativa relevância a capacidade e a competência
da mulher, participando de modo assíduo e intenso e atuando nos diversos setores da atividade humana, ainda, infelizmente, encontramos no seio das sociedades, isso é de um modo geral, atos intolerantes contra a mulher, caracterizados pelos preconceitos, discriminações e outras violências, né? Isso é muito forte, isso tem sido muito forte, infelizmente, em pleno século XXI. Agora, imaginemos no longínquo período da antiguidade, pessoal, o que não enfrentavam as mulheres daquela época, principalmente dentro de uma cultura fortemente patriarcal, como era a sociedade judaica, e lá estava Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, né? Experimentando, né? Vivendo e, ao mesmo tempo, nos educando, nos ensinando com os seus exemplos marcantes e monumentais. Isso que é importante ser frisado, né? Por isso é que nós podemos aquilatar esta grandeza de Maria e visualizá-la participando intensamente no progresso da humanidade. Então, Maria, no progresso da humanidade, tem uma, uma participação intensa realmente. Como espírito responsável para com o cumprimento das leis de Deus. O que é isso? Espírito responsável para com o cumprimento das leis de Deus. Quando Maria estava no seu contexto já de programação existencial da vida física, receber aquele que viria a ser o nosso modelo e guia, né, para toda a humanidade, né? O verdadeiro enviado de Deus. E o cumprimento das leis de Deus em nosso planeta cumpre-se conforme os desígnios e teve, né, ela de modo contínuo, de modo assertivo, uma enorme participação efetiva no que tange ao progresso da humanidade. Através de seus exemplos, Maria nos ensina quanto podemos, por intermédio de uma boa perspectiva material e moral, aplacar tantas aflições, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo de um mundo tão conturbado, marcado por dores, marcado por pandemia, marcado pela fome, marcado pelo desespero, marcado pela incerteza do que poderá vir amanhã. É o que nós estamos experimentando, né? E os ensinos de Maria nos leva a um centramento do equilíbrio, da perseverança, da determinação. É um grande contributo no progresso da humanidade, né? Isso é indiscutível. E Maria assim fez durante a sua vida na Terra, como mulher, esposa, mãe e educadora. Sem sombra de dúvida, né? Se afastar dos seus grandes objetivos. Então é onde nós vamos ver Maria palmilhando na existência como mulher. Os textos atribuídos a muitos autores, nós vamos encontrar um texto que é de Éfrem da Síria. Éfrem da Síria foi um teólogo, um dos pais da igreja, nascido na Turquia, no ano de 306. Ele faz alusão a Maria dizendo que, de acordo com o costume judaico, aos 3 anos,
Maria teria sido apresentada ao templo, né? Foi apresentada no templo de Jerusalém, e como também era da tradição, ali ela teria permanecido até os 12 anos. O que é isto, ser apresentada ao templo? Como dizia a tradição, era apresentada e ali fazia parte de todos os trabalhos, de todo o processo educativo de esclarecimento em torno das leis de Deus. Quer dizer, Maria experimenta isso na sua infância, né? Ela tem uma infância já voltada para este direcionamento, né? Até os 12 anos. Ela esteve lá no templo a serviço do Senhor. Quando então, nesse período, teria morrido, segundo Éfrem da Síria, teria morrido seu pai, Joaquim, São Joaquim, né? Com a morte do pai, Maria mudou-se para Nazaré, onde morava em Nazaré José, o carpinteiro. 3 anos depois, estariam se casando. Agora, como isso tudo ocorre, né? Muito jovem, nós vamos ver os relatos pertinentes a Maria, nos mostrando ela possuidora de um discernimento muito maduro, né? Para uma jovem. Muito maduro mesmo. Muito jovem, mas possuidora desse discernimento maduro de valores. Isso podemos até atribuir pela sua iniciação, né, educativa lá do templo. Pode, não vou afirmar porque nada mostra nessa direção, mas nós podemos deduzir, né? Mas não podemos também esquecer da sua bagagem de existência como espírito imortal. Todavia, ela mesmo jovem, possuidora desse discernimento maduro, envolvido na direção de valores, pautados no trabalho, Maria foi marcada pelas privações e pelos sacrifícios, porque era de família de economia parca, e isso lhe dava esta dimensão de enfrentar privações e sacrifícios, que, todavia, diante desta realidade, enfrentava dignamente e se distinguia, mesmo com todas as suas dificuldades, com suas privações, com seus sacrifícios. Ela se distinguia de que maneira? Pelo que fazia em prol do bem-estar dos seus semelhantes. Olha que grandeza! O que é que nós costumamos ver por aí? Já tenho os meus problemas, vou dar... É sempre assim que nós vamos, não? E Maria não. Maria nos dá um exemplo de que, mesmo nas dificuldades, mesmo nas privações, mesmo nos sacrifícios, nós precisamos perseverar. Perseverar para poder atingir a redenção. E isso vai ser uma constante na vida dela. Prova inequívoca do compromisso com os desígnios de Deus, né? Que vai lhe respaldar de modo muito mais amplo quando nós a procuramos compreendê-la como esposa. Maria estava, né, noiva de José, o carpinteiro, diga-se de passagem, um homem simples, de um caráter ilibado a toda prova, e imensamente atencioso e temente às leis de Deus, quando o anjo apareceu a Maria e anunciou de que ela ia ser mãe. Vejam vocês. Essa passagem evangélica é narrada por São Lucas, lá no seu capítulo 1 do Evangelho, né? No versículo 28, 29 e 30, que vai se completar, e da seguinte forma:
Eis a narrativa de São Lucas sobre este momento da anunciação a Maria, de quando o anjo lhe aparece, né? Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Olha que grandeza. Porém, ela se perturbou. Ela se perturbou na condição como humana, diante de um ser que lhe aparece, lhe anuncia tal expressão. Ela, como um ser humano, na sua trajetória de progresso também, tinha suas limitações e se perturbou. Muito natural. Muito natural mesmo. Se perturbou muito com essas palavras. E considerava que saudações seria essa. Ela pergunta, né? E vai fazer o seu questionamento para o anjo. Ela faz. E aí disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Ora, Maria está noiva de José e lhe aparece isto, lhe aparece um ser lhe fazendo esta anunciação. Porém, Maria termina se casando com José e engravida. Era a vinda do seu filho primogênito, o que o anjo tinha lhe anunciado. Jesus, conforme narra São Lucas, né, no capítulo 2, versículo 7, quando São Lucas diz o quê? Que deu à luz ao seu primogênito e o enrolou em pano e o reclinou sobre a manjedoura. É um fato interessante, o que mostra a posição de Maria, aí já como esposa e mãe de um filho primogênito. Significa dizer o quê? É São Lucas que fala isso. Que Maria, mãe de Jesus, Jesus foi o seu primeiro filho, o seu primeiro amado filho, mas Maria teve outros filhos. Incrível, né? E que é narrado dentro do próprio Evangelho. Paulo, quando quando fazia citações à família de Jesus, ele sempre citava os irmãos de Jesus como adelfos. É tanto que quando nós encontramos Paulo mencionando adelfos, ele está se referindo aos irmãos, aos outros irmãos de Jesus, que foi José, foi Simão, foi Tiago, foi Judas, Judas também denominado de Tadeu, né? E algumas irmãs, e que diga-se passagem, embora fossem irmãos de Jesus, foram espírito em uma condição não a nível, né, do desenvolvimento e da marca contundente, a marca realmente que é a marca do Mestre em nossas vidas. Foram espíritos que tiveram as suas limitações bem acentuadas, a tal ponto, às vezes, até de discordar do irmão mais velho, que era o Cristo, né? Que era Jesus, que leva àquele diálogo de Pedro com Jesus, quando pergunta, né, quantas vezes deve perdoar, e Jesus já tinha esta mesma sensação, porque Pedro chega angustiado fazendo esta pergunta, em decorrência da represália que ele recebia por parte dos seus familiares, né? Por estar ali divulgando os ensinos de Jesus, as leis de Deus, e todo mundo achava que ele era um irresponsável, era um louco. Assim eram os irmãos de Jesus.
como espírito limitado, não tinham o alcance da grandeza da missão de Jesus em nossos meios. E às vezes retrucava. E Maria, nisso tudo, ela participava como mãe, tentava amenizar, tentava contemporizar, não é? Tentava ser aí esposa, ser, ser mulher, ser esposa, ser mãe. E assim ela passa este grande legado, né? E é onde nós vamos ver Jesus como seu primogênito e como esposa, ela nos apresenta a relevância dos sentimentos de amor, solidariedade e fraternidade como pontos básicos na estrutura familiar. Isso é importante, pessoal, principalmente para os momentos atuais, onde essa estrutura familiar está tão solapada pelos nossos sentimentos irreverentes de materialidade, de desencontro, de transitoriedade. E Maria nos traz esses pontos fortalecidos, esses pontos básicos na estrutura, para a estrutura familiar, transformando aí, quando ela nos dá esses pontos básicos fortalecidos, ela transforma a tarefa do matrimônio em uma oportunidade altamente redentora para todos nós. Né? É o que nós precisamos estar atento para o que Maria nos traz como esposa. E aí onde nós vamos ver Maria como mãe é outra manifestação majestosa. Ela, na condição de mãe, nos deixou um legado, pessoal, indiscutível. O legado de como cuidar dos filhos. Isso, quando nós estamos vendo aí tanto desencontro, meu Deus, tanto desencontro. É de dar tristeza, né? Mas, na condição de mãe, ela nos deixou esse legado de como cuidar dos filhos com responsabilidade, dedicação, zelo, acima de tudo, zelo, quando tem tanta gente numa tocada de irreverência, gerando filhos aleatoriamente, sem pensar das consequências, da responsabilidade que deve ter, da maternidade e paternidade responsável, que faz parte, antes de tudo, de se gerar um filho. E Maria nos mostra de como cuidar dos filhos com responsabilidade, dedicação, zelo, manifestando sempre o sentimento de maternal enternecimento, de afeto, de carinho, ternura, brandura e meiguice. Ingredientes que estão tão ausentes nas pessoas que nós estamos encontrando o quê? As pessoas embrutecidas, as pessoas ignorando o seu semelhante, ignorando os próprios seres, os seus próprios entes, dentro de suas famílias, dentro de suas casas, né? E Maria, como mãe, ela nos traz esse legado. Por outro lado, ela também nos ensina a sabedoria de sermos humildes no momento de regozijo, de alegria, como foi o momento que ela experimentou na manjedoura, no fenômeno da manjedoura, né? A grande satisfação ali de ser mãe, mas ela se permaneceu sempre humilde ao receber o Filho de Deus em seus braços. Né? E ela também nos exemplifica de outra maneira, em onde nós precisamos exercitar, em ter a resignação e a fé na misericórdia de Deus, como foi no Calvário, diante do Filho crucificado. Ela se manteve resignada, confiante nos desígnios de Deus, conforme relata o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier,
no livro Boa Nova. Né? E todas essas manifestações traz para todos nós uma ação de Maria como educadora. Maria, como educadora, ela vai se notabilizar pela grande força moral que nos oferece através da sua submissão à vontade de Deus. O exemplo de aprendermos a desenvolver o que, pessoal? Virtudes. Desenvolver virtudes como a paciência, a compreensão, a fé, a caridade, a fraternidade e a resignação. Isso aí traduz a grande força moral de Maria como educadora, porque nos educa a ter o controle sobre os nossos ímpetos, né? Evitando tantos danos que nós estamos aí patrocinando, colaborando direto ou indiretamente. Exatamente por quê? Porque está nos faltando a confiança na nossa renovação de uma prática de virtudes mais acentuada e mais determinada. E Maria, nessa trajetória, a nível de convivência humana, após o seu desencarne, ela vai dar condução a todos os seus feitos sublimes no mundo espiritual, né? Conforme vários espíritos nos trazem essas informações. Né? No mundo espiritual, Maria vai ter atividade como continua sendo. Imaginem vocês as atividades de Maria no mundo espiritual diante de tantas as situações que nós estamos aí constatando. Vamos analisar. O espírito Camilo Castelo Branco, através da psicografia de Ivone Pereira, no livro Memória de um Suicida, ele informa que o espírito Maria de Nazaré, esse ser angélico e sublime que na Terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitude maternais o recebimento do Filho de Deus, é quem chefia, olha, hoje no mundo espiritual, é quem chefia a completa assistência aos suicidas. Minha gente, aos suicidas em profundo sofrimento no além. Ou seja, o que quer dizer isso? São aqueles indivíduos que estão saindo da Terra, passando pelo mecanismo da morte, através do suicídio. Há poucos dias nós vimos aí um ator de grande expressão nesta situação e que ele seja envolvido pelas misericórdias que o Espírito e as bênçãos aconchegantes e fraternas e maternais que Maria poderá oferecê-lo. Então, esses espíritos que chegam, e aí eu pergunto, é um nem dois? Hoje nós sabemos que uma das grandes calamidades da humanidade é o número gigantesco de suicídio, pessoal. Por que tanto suicídio? Está faltando nas criaturas a virtude da submissão à vontade de Deus e entender os mecanismos. Quando nós ouvimos de que as pessoas estão suicidando e deixando os seus relatos porque não aceitava isso, porque não aceitava aquilo, porque, meu Deus do céu. Então, está faltando o exercício da interiorização de Deus em nossas vidas. E Maria nos deu os exemplos, como educadora, de que uma vez exercitando isso, temos a condição de resistir, de sermos
muito mais eficazes diante das situações mais adversas que a vida possa nos oferecer. E é esse Espírito, né? É o Espírito Maria de Nazaré que ampara esses irmãos que partem da terra em profundos sofrimentos e chegam no além. E eles são amparados através da legião dos servos de Maria, que é Maria que chefia. E não teria espírito melhor para tal fim do que Maria, como o espírito maternal que foi e que é. Por isso que ela foi e continua sendo a mãe da humanidade encarnada e desencarnada. Isso vai ser muito expressivo a esta participação de Maria no mundo espiritual, amparando essas criaturas e outras, é óbvio, né? Mas essas mais necessitadas ainda de quê? De tudo aquilo que uma mãe pode oferecer. O que é que a mãe pode oferecer? Afeto, carinho, ternura, compreensão, né? Aconchego, meiguice, consolo, dissipando as aflições. Tudo isso a mãe pode oferecer. E Maria nos faz isso constantemente. Maria está aí a nos permitir isto. É a verdadeira mãe. Eis a razão de nós estarmos trazendo no Dia das Mães esta grata homenagem, né? E para que nós possamos encerrar, eu vou aqui trazer para vocês a poesia. É o retrato de mãe apresentado, né? Que foi trazido para nós pelo Espírito Maria Dolores, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nós podemos encontrar lá no livro Momentos de Ouro, esta poesia, e resista o encontro, outra marca monumental, minha gente. Outra marca que nos ensina a grandeza do perdoar. Outra marca que nos mostra como podemos mesmo ter sentimento em relação à dor do nosso semelhante e auxiliá-lo na emancipação para Deus. E é exatamente esta poesia registra o encontro do Espírito Maria de Nazaré com Judas, filho de Iscariotes, aquele mesmo que traiu Jesus, o discípulo que traiu Jesus, né? E que se encontrava em regiões umbralinas, umbral, né? A fase de perturbação, cego e solitário, muito tempo depois da crucificação do Mestre. Imaginem vocês, há muito tempo depois. E Maria encontra então com Judas, né? O espírito Judas, e se aproxima dele e começa a dialogar com o mesmo. E vejam vocês que grandeza! Vejam vocês a magnitude desse Espírito Maria de Nazaré. Vejam vocês porque é a nossa mãe. Porque é a mãe da humanidade. E assim ela diz o quê para Judas? Amo-te, filho. Imagine, aquele que traiu o seu filho amado. Ela diz, amo-te, filho meu. Amo-te, quero ver-te de novo à vida. Ou seja, a necessidade dele retornar à vida para reparar as suas faltas, para se reeducar, para corrigir as situações das suas imperfeições danosas. E aí ela diz, né? De novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Quer dizer, ela está dizendo o quê? Preparar-se para
Vim à Terra como? Pelo processo da reencarnação. Perderás pouco a pouco o ânimo violento, aquele ânimo que levou ele a cometer o desatino, né, da traição, da concupiscência, da ganância, né? Terás o coração nas águas, olha que brandura, minha gente, nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remanso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste momento, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo altroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, um anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela fita-me frente a frente e respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sua mãe de Jesus. Aí está, pessoal, para a nossa reflexão, a grande mensagem do Dia das Mães. Que as bênçãos de Deus, através das bênçãos misericordiosas dos ensinos de Jesus e pela intercessão gigantesca, amiga, maternal, sincera e aconchegante de Maria, seja derramada sobre todos vocês. E assim possamos vibrar por esta humanidade que vive momentos de tantas dificuldades. Vamos orar pela humanidade. Vamos instituir um momento de oração pela humanidade e buscar o concurso da intercessão de Maria, Mãe de Jesus, para nos assistir nesta grande tarefa. Que as bênçãos de Deus reinem em nossas consciências e em nossos corações. Feliz Dia das Mães para todos. Muita paz, pessoal. Foi um prazer. Ficam com Deus.